Amém? Vou até fazer assim. Vou fazer assim. Glória a Deus. Domingo foi culto, culto de ceia lá também em Cosmópolis. Eu vou fazer a mesma pregação que eu fiz lá no domingo. E o título dela é A Presença do Pai. E o texto que eu vou usar é um texto que muita gente conhece. Um texto bastante conhecido, está lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15, dos versos 11 ao 32. Parábola do filho pródigo. Né? Mas eu vou dar uma ênfase diferente, né? Dentro desse tema, na presença do Pai. Logicamente eu vou encurtar um pouquinho, mas dentro desse tema, presença do Pai, Lucas capítulo 15, versos 11 a 32. Eu vou ler rapidinho aqui. Continuou Jesus, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Então ele tinha 2 filhos. Então os bens do pai, metade era de um filho, metade do outro. Ele pegou metade, tá, toma. Passado não muitos dias, o filho mais moço que recebeu, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de haver consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos para guardar porcos. Na tradição judaica, o porco era considerado um animal imundo. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei para com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, sandália nos seus pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, ou alegremo-nos, né? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é teu é meu. Lembra que o pai dividiu no meio, metade foi para um. A outra metade estava com o pai, mas agora aquela metade era do filho. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola a gente pode colocar como um simbolismo entre Deus, o Pai, e os filhos, aqueles que creem nele. Nós somos filhos de Deus. Ou seja, os filhos, os servos de Deus que creem nele, né? E se tornam salvos.
E as riquezas e tudo mais aqui é a condição espiritual, os bens espirituais que nós temos, né? Logicamente, isso aqui está representando uma situação que pode ocorrer por aí. Pessoas se desviarem, se afastarem de Deus e depois se arrependerem e voltarem. E Deus assim mesmo, Deus os recebe com alegria. Logicamente, sem os bens, né? Mas os recebe. Mas eu quero dar a ênfase que eu quero dar, baseado nessa parábola, é justamente aquilo que o filho, na hora que ele reconhece, ele fala: voltarei para a casa de meu pai. A casa do pai é a presença do pai. E a presença do pai, a presença de Deus para nós, é o que nós precisamos. Mas eu quero, dentro desta parábola, também mostrar algumas coisas, o que significa para nós, filhos de Deus, para que nós nunca nos afastemos de Deus, o que significa para nós a presença de Deus, casa do Pai. Como eu disse primeiramente, né, a presença de Deus significa casa do Pai. Mas para nós estarmos na presença do Pai, em primeiro lugar, nós vimos aqui, inclusive aconteceu aqui, arrependimento. Arrepender-se dos seus pecados, dos seus erros, reconhecer a sua situação espiritual, no caso, né, do filho, quando estava afastado do pai, ele estava junto a porcos, junto a imundície, simbolicamente falando, passando todo tipo de necessidade e desejando as comidas dos porcos, ou seja, comida que não tem nada a ver conosco, desejando as coisas ruins. Então a primeira questão para nós estarmos na presença de Deus, na casa do Pai, na presença do Pai, é reconhecer o próprio pecado e arrepender-se de coração. Sempre tem que ser de coração. Não deve falar: ah não, eu me arrependo e continua sendo a mesma pessoa, continua cometendo os mesmos pecados, não. Arrepender-se é dar meia volta e falar: opa, eu estava no sentido do inferno, agora eu dar meia volta e vou no sentido do céu, na presença do Pai. E aí as primeiras coisas que vão ser deixadas, como ele disse aqui, voltarei. Ou seja, deixar para trás os prazeres e as coisas mundanas. Lembra que no texto, até o outro irmão dele fala, gastou lá com as meretrizes e tudo mais. Desperdiçou todos os bens. Não usou de sabedoria alguma. Então, a presença do Pai requer arrependimento. E depois, mudar a vida, deixar os prazeres mundanos, coisas que a gente fazia, que era desagradável a Deus, não fazer mais. Outra coisa que nós vemos, quando ele diz, puxa vida, na casa de meu Pai, podemos colocar, na presença de Deus, na presença do Pai, a abundância. A abundância. A abundância de forma a deixar as pessoas felizes, os servos felizes, os filhos felizes. Na presença de Deus, estar na presença de Deus é estar feliz. Além disso, essa felicidade vai ser traduzida porque você vai começar a se sentir seguro. Seguro. Eu não sei quantos de vocês, antes de se converter, chegou algum dia a pensar no dia da sua morte física. Eu lembro que
eu era muito novo, devia ter 5 a 6 anos. Eu me lembro bem. Nós morávamos em casa de fundo, entendeu? Só que lá também eu morava, eu, meu pai, minha mãe e eu. Não tinha nem o Fábio, meu irmão, hoje eu não veio. E numa outra casa de fundo moravam meus avós, que tinham lá 2 tios, irmãos da minha mãe, ainda eram solteiros. E eu lembro de uma época que não estava frio assim, uma época de calor, final de ano, calor. Eu sempre estava ali e meu tio estava consertando lá uma coisa, uma bicicleta, uma coisa. Eu tinha 5 ou 6 anos. Eu lembro que, do nada, eu virei pro meu tio e falei: tio, oi, o que vai acontecer com a gente? O que acontece com a gente quando a gente cresce? A gente cresce, começa a trabalhar. Tá? Criança, você sabe como é que é criança. E depois? Depois que você trabalhar, você vai ganhar seu dinheiro, você vai casar. E depois? Depois, você vai ter sua família, seus filhos e tudo mais. E depois? Depois a gente fica velho. E depois? Ele falou: depois que a gente fica velho, a gente morre. E ele continuou fazendo lá. E eu virei. Eu virei pra cá, quando ele falou: a gente morre, eu comecei a chorar. E ele demorou ali alguns segundos para perceber que eu estava chorando. Aí quando ele viu que eu estava chorando, aí foi tentar me consolar. Eu falei: não, mas não é. Aí falta muito tempo. Ele tentou do jeito dele lá. Porque para mim, morreu, acabou. Depois que eu me converti, eu até lembrei dessa história. Mas a morte física não é o fim. Se você estiver na presença do Pai, a própria morte não é o fim. Aleluia. Você vai continuar existindo na presença do Pai que você escolheu. Com Deus. Glória a Deus. Então você pode aí sentir-se seguro. Seguro das coisas. Sabendo que, lógico, esta terra tudo é passageiro. Mas você está seguro que você está na casa do Pai, na presença do Pai. Aleluia. Por causa de Jesus Cristo. Aleluia. Então você começa, na presença de Deus, você, por causa dessa segurança e tudo mais, você sente uma paz diferente que o mundo não tem. Uma paz diferente, que é a verdadeira paz. Lembra que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Minha paz é diferente. Por isso que quando a gente se encontra, a gente chega e fala: paz do Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira paz. Além disso, né, você está à vontade e livre, verdadeiramente livre, para fazer a vontade de Deus, e não livre para fazer as coisas ruins, os pecados, os prazeres que vão te prejudicar na vida. Lembra que Jesus fala, lá em João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da condenação eterna, livres da morte eterna, livres do inferno. Condenação interna é inferno. E nós estamos livres da condenação eterna. Aleluia! Então, nós podemos deitar no travesseiro e descansar de verdade. Descansar. Outra coisa, quando a gente está na presença de Deus, está na presença do Pai, uma coisa a gente pode fazer: sonhar. Como assim, pastor? Não é sonhar sonho do sono? Não. Sonhar é você planejar coisas para o futuro e colocar Deus nelas, sabendo que aí as coisas vão fluir.
Não é viver mais das coisas que passaram, do passado. O passado foi importante para trazer o que você é hoje. Os momentos bons do passado você pode lembrar para te incentivar a seguir adiante. Por quê? Porque mesmo quando você estiver velhinho, estiver partindo, você sabe que logo, logo você está para sempre, definitivamente na presença de Deus lá no céu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, você pode sonhar. Né? Você também, quando está na presença do Pai, com certeza, você vai estar abastecido do quê? Das bênçãos espirituais, dos bens espirituais. Já falei alguns, né? A segurança, a felicidade, a paz, liberdade, né? E forças para enfrentar o mundo. Sim, quando você está no mundo, você tem que enfrentar as coisas do mundo, as dificuldades que vão surgir, porque vão surgir. Mas na presença de Deus, Ele te dá forças para enfrentar. Mas não só enfrentar e vencer. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos garante. Deus não vai permitir que nós enfrentemos algo que nós não temos condições de vencer, incluindo a morte. Em Jesus Cristo, nós vamos enfrentar a morte e vamos vencer a morte espiritual. Aleluia! Então, também nós temos esta força para enfrentar as lutas. Poder de Deus, unção do céu, poder do alto. Basta você estar na presença do Pai. Basta você se dirigir ao Pai. Basta você orar ao Pai e crer. Tem que crer. Fé. Lembra que nós falamos sobre fé? Fé é necessária para estar na presença do Pai. Outra coisa que vai nos vai fazer com que nós estejamos assim num ambiente diferenciado é o quê? Porque estar na presença do Pai, você fica cheio do poder dele, cheio do Espírito Santo, a ponto de você sentir a presença dele e ter uma intimidade com ele. Isso é maravilhoso. Intimidade com Deus, proximidade. Aí você pode fazer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Quando você for buscar o Pai, vai lá no seu quarto ou no cantinho que você tiver, fecha a porta, ore, tenha aquele momento de intimidade com Ele, fale com Ele em secreto e Ele vai te ouvir. Nós podemos ter esse momento. Ontem, por exemplo, Paz do Senhor, tudo bem? Como é que tá? Olha, tem uns bancos ali. Desculpa aí pela demora. Imagina. Entra no seu quarto, fecha, tem aquele momento de intimidade. Ontem, por exemplo, quando nós estávamos na igreja, era o culto de oração, né? Às vezes a gente chega de um jeito, quando a gente começa a orar, buscar a Deus e pedir ao Senhor, a gente vai embora de outro jeito. Por quê? Nós tivemos um momento de oração com o Pai. E aqui, Jesus nos ensinou a ter intimidade com Ele. Outra coisa que acontece, você pode ser você mesmo. Como assim? Eu sou eu mesmo. Mas ali você pode falar de como você depende dele. Você pode colocar as suas fraquezas diante dele. Você pode colocar tudo aquilo que você não falaria para ninguém, para ele você pode falar. Mas Deus já sabe, ele já sabe. Mas quando você fala, aquilo também é libertador. Então, você pode ser você mesmo diante de Deus.
Porque Deus sabe quem você é. Você não precisa... A Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. E os sentimentos ruins. Lógico que nós vamos ter. Lógico que nós estamos enfrentando as lutas do mundo. E às vezes nos abate em algumas coisas. Mas quando nós estamos abatidos com aquele sentimento ruim, estamos com raiva disso, ou com raiva, ou... vá à presença do Pai. E tudo aquilo de ruim vai tirar de você. Você vai te encher do amor de Deus. Você vai perdoar. Como é difícil às vezes perdoar certas coisas, né? Eu mesmo, eu sei como. Eu sei. Já vivi algumas coisinhas que foram difíceis de você engolir. E algumas que eu ainda estou lutando. Mas quando a gente vai na presença do Pai, Ele te dá essa vitória. Porque, por exemplo, né, quando a gente tem raiva, ódio, alguma coisa assim, principalmente é sempre com relação a alguma pessoa, né? A raiva, o ódio é mais ou menos o sentimento seguinte. É como se você tomasse o veneno e quer que o outro morra. Mais ou menos isso. Isso que significa raiva e ódio. Então a gente tem que se livrar desses sentimentos, né? E seguir em frente. E principalmente recebendo mais amor. Na presença do Pai, o amor dele te invade. Quando você busca o Pai, o amor dele vai te invadir. Por isso nós precisamos estar sempre na presença do Pai. Paulo, lá em Tessalonicenses, ele fala: olha, vocês têm que orar, temos que orar sempre. Mas orar sem cessar, em todo o tempo. Não esse momento de intimidade que você fecha a porta, então eu vou ver no meu quarto orando sempre, todo o dia inteiro. Não. Você tem que ter esse momento, sim. Mas quando você sair para trabalhar, no caminho, vai orando. Você está dirigindo, vai glorificando a Deus. Põe lá uma música, né? Um louvor, para você ir cantando junto. Ou se você vai, não sei qual atividade você tem, fique falando com o Pai. Vai cuidar lá do doente. Ô Pai, me ajuda a cuidar dessa pessoa, né? Vai voltar, Deus, e vai falando com Deus. Orar sem cessar. É buscar a presença do Pai. Porque onde está o Pai? Em todo lugar. O problema é que você tem que voltar-se a Ele. Essa é a questão. Assim como o filho reconheceu, peraí, eu estou no lugar errado. Eu vou voltar-me para o Pai. E a gente, todo dia, nós temos que nos voltar em espírito e em verdade para Ele, para buscá-lo, para encontrar nele tudo aquilo que a gente vem falando aqui, né? Essa questão, essa coragem, essa felicidade, a segurança, a paz, né? A liberdade de poder fazer a vontade dele, o descanso de alma que ele proporciona. Descanso de alma. Como isso é maravilhoso. Não, a paz lá de alma. Não tem nada neste mundo pode suprir isso e pode substituir. Eu quero estar na presença do Pai. Quem mais? Fala, Senhor, eu quero. Aleluia. Então, meus irmãos, nós somos seres humanos imperfeitos e pecadores e precisamos constantemente estar na presença do Pai. Nós precisamos, indo para o trabalho, trabalhando, voltando para casa, fazendo comida, lavando louça, lavando roupa, em constante contato com o Pai. Todo momento. E separar uma hora do dia para ter aquela intimidade, né? Fecha a porta do seu quarto. Ah, pastor, mas eu tenho as crianças pequenas lá, difíceis. Então, quando elas dormirem, mas dorme tarde. Então, de madrugada.
O importante é estarmos na presença do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Olha, tem uns aqui, tem na frente. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos sempre buscar a presença do Pai. Assim como esse filho reconheceu que ele não podia ficar distante da presença do Pai e retornou. Nós também precisamos reconhecer que todos os dias nós precisamos estar na presença do Pai. Por quê? Porque este mundo aí, ó, esse mundo jaz do maligno. Nós temos que estar na presença dele. E se nós estivermos na presença dele, como eu já falei, eu com Jesus, eu com o Pai, pode vir o inferno inteiro, ele não vai me derrotar. Agora, eu sozinho, sem estar na presença do Pai, o demônio mais pé de chinelo que possa existir, ele pega você e faz assim, ó. Mas com o Pai, Lúcifer e todo o seu exército, ele tem que, ó, tem que fugir. Então, todos os dias, estejamos na presença. Amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé agora. E na presença de Deus, na presença do Senhor, eu quero fazer algumas orações. Primeiramente, eu quero fazer uma oração agora, pedindo para que cada um dos irmãos que estão aqui realmente estejam buscando, e aqueles que não puderam vir também, o Senhor os alcance, para que estejamos sempre na presença do Pai, na presença de Deus, em todo instante. E depois a segunda oração, eu falo com os irmãos. Então levante sua mão. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, eu quero agora pedir para cada um dos teus filhos aqui presentes, que o Senhor toque poderosamente na vida de cada um. Aqueles que não puderam vir também, onde eles estiverem, que o Senhor os alcance agora. E em nome de Jesus, que a tua presença, o teu poder e a tua graça os alcance e que nos dê força e capacidade para lutar as lutas do dia a dia e vencê-las, em nome de Jesus. E o Senhor, meu Pai, Senhor Jesus, abençoe agora. Derrame sobre cada um agora o teu poder e a tua graça, e todos agora possam sentir o derramar do teu Santo Espírito que está aqui presente, porque nós estamos na casa, na presença do Pai. Abençoe agora cada um, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero fazer uma oração. Se você conhece alguém que está precisando de uma cura, se é você mesmo, ou se está lembrando de alguém, quando você pense nessa pessoa e coloque agora nesta oração diante de Deus, para que Deus a cure. Eu estou já pensando em algumas pessoas aqui. Ontem nós oramos, né, por várias pessoas lá na igreja, pessoas que estavam precisando de cura, problemas de saúde. Alguns aqui eu acho que lembram, talvez, alguém lembra aqui da irmã Antônia. Lembro da irmã Antônia, que ela faleceu há pouco tempo, né? Eu fui fazer um velório dela. E ela tem duas filhas, a Lucy e a Lígia. A Lígia sempre teve problemas, né, de saúde. A Lígia sempre que estava mais perto dela. A Lucy, ela tem até família, tem um filho grandão, né? E agora que a Lucy está junto com a Lígia tomando conta. E a Lígia está no hospital, né? Fez lá uma cirurgia de pâncreas e tudo mais. Acho que ela está numa idade, a Lígia. E eu quero orar, vou colocar a Lígia, e se você está lembrando alguém, fala o nome dela, Ana. Mais alguém quer colocar? Fala o nome dela. Outra. 12. Quem mais? Pode falar o nome da pessoa? E ele está deixando o vício de fumar. Está sendo muito difícil para ele. Nós estamos em campanha, em oração para ele. Ele está com problema, ele tem que parar de fumar. Está lindo o nome dele. Minha irmã está boa, o Michel aqui também, mais dois estão. Minha irmã Michele, meu irmão Miguel.
Ok. Mais algum nome? Quer falar? Pode falar. Dia. Se você, durante a oração, você lembrar, você coloca diante de Deus. Então agora, todos esses nomes que foram falados aqui, nós vamos orar para que Deus coloque as suas mãos de cura sobre essas pessoas. Amém? Deus Todo-Poderoso, neste momento, meu Pai, eu quero pedir agora a unção de cura do Teu Santo Espírito a todas essas pessoas que foram faladas aqui, que o Senhor as alcance, que o Senhor cure, que o Senhor dê a vitória de saúde, Senhor, para todas essas pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, exalto e engrandeço o Teu santo nome, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus de cura, e eu peço que a Tua cura agora alcance essas pessoas, onde elas estiverem, e o Teu poder e a Tua graça seja ali, Senhor, e que elas reconheçam, e que elas sintam esta unção de poder, o poder da cura na vida delas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Eu creio nisso e eu creio que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Se sentai-vos, irmãos. Então agora nós vamos passar o nosso momento de ceia. Então, você passa assim, cada um pega, né? Pega aí o seu copinho, a ceia. Nós vamos passar aqui agora o nosso momento. Quem é que pode participar da ceia? Nós, os batistas, nós temos algumas diretrizes conforme a Bíblia orienta. E na Bíblia diz que todo aquele que crer, se você crer que Jesus rasgou o seu corpo lá na cruz do Calvário para nos salvar e derramou o seu sangue puro para nos salvar, você pode participar conosco. Você pode participar. E nós sempre participamos todos juntos, né? Todos juntos. Antes de depois eu primeiro vou ler aqui o texto. Aí nós apresentamos todos os elementos diante de Deus. E depois nós participamos todos juntos aí. Tenta abrir, já tem a tampinha, tem um pedacinho de pão, né? E um suco de café. E eu quero ler, então, o texto que nos fala sobre isso, porque outra questão que é muito importante a gente falar e ensinar, né, as pessoas, que a maioria vem de tradição católica e a Bíblia não fala nada nessa questão da tradição. O pão e o suco de uva, apresentando o vinho, eles são para a nossa lembrança do que Jesus fez por nós. É o que eu vou ler aqui. O pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo suco de uva. Mas nós fazemos isso, como diz o texto, para lembrar, conforme eu vou ler aqui para os irmãos, 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Para lembrança. Este simboliza, é um símbolo para nos lembrarmos. Assim como você vê a bandeira verde, amarela, azul, branca, você vai lembrar da pátria. É para nós lembrarmos. Eu quero agora consagrar
este pão, né? Então eu peço que você levante e vamos consagrar na presença de Deus. Amém? Deus Todo-Poderoso, consagramos agora este pão, porque nós estamos fazendo isso por fé, para lembrar aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor rasgou o seu corpo a nosso favor. Isso simboliza aquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Pai. Te louvamos, te engrandecemos. Queremos sempre estar fazendo para tudo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. E vamos então todos participar juntos. Versículo 25 de 1 Coríntios 11. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até ele vir. Da mesma forma, vamos consagrar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e este suco, simbolizando o teu sangue, ó Pai, que foi derramado por nós, teu sangue inocente, teu sangue puro, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, lembrando desse gesto que o Senhor fez na cruz do Calvário. Obrigado, meu Pai, pelo teu sangue derramado, teu sangue que purifica de todo o pecado. Estamos aqui para lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, te louvamos, te agradecemos. E todos juntos participamos. Aleluia. Glória a Deus. Temos o pé agora. Vamos agradecer a Deus com um coração grato, porque o que Jesus fez por nós, só Ele poderia fazer. Mas agora, estar diante dEle, estar na presença dEle, agora é o nosso querer, pela nossa vontade. É nós que devemos fazer. Essa é a nossa parte. O impossível para nós, Jesus fez. E agora nós fazemos o possível, é continuar levando o reino dele adiante. Amém? Levante só. Obrigado, meu Deus, por mais este momento. Nós aqui estivemos lembrando aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, rasgando o seu corpo, para pagar o preço do meu e do nosso pecado. Meu Jesus, obrigado por esse sacrifício. Obrigado por o Senhor fazer este impossível que eu e ninguém aqui poderia, nem ninguém da face da terra poderia, a não ser o Senhor. Obrigado, meu Deus. Abençoe agora, que nós sempre possamos estar na tua presença, lembrando sempre daquilo que o Senhor fez por nós. E em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Talvez você tenha alguém em casa que não pôde vir, você gostaria que ela participasse. Então, está tudo aqui, ó. Oramos e consagramos. Aí a pessoa que está em casa, depois ela pode fazer em casa, do seu jeitinho, orar ao Senhor, participar. Alguém gostaria de levar? Você toma. Pode levar. E um prato? Vou levar para o meu cunhado, para minha irmã na rua de trás com o E aí eles diante de Deus, na presença de Deus, eles consagram e lembram. Em nome de Jesus. É só orar, né? Orar, estar diante de Deus e é válido. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então quero fazer agora a oração final, né? Pregando cada um aqui. E lembre-se, irmãos, vamos
orem e intercedam para que, na hora de Deus, mas nós queremos o mais breve possível, né? Que a gente possa aí ter, nos reunir aí, talvez num salãozinho, lugar, que nós possamos e justamente contar com muitas pessoas, ou seja, tudo dentro do tempo de Deus. Quero agradecer mais uma vez ao Tarcísio, ao Cílio, ao Tio, por ceder aqui o espaço do lar de vocês para fazermos este culto. Esse culto é a Missão Batista Nacional. E estamos ligados à Igreja Batista Nacional de Cosmópolis. Os irmãos mandam um abraço para todos vocês. E eles mandaram então um brindezinho. Alguém não recebeu o brinde, o presente, lembrancinha, eu esqueço, é a lembrancinha. Alguém não recebeu semana passada? Senhor José? Semana passada eu não recebi, na outra semana. Foi na outra. A gente lembrou e... Amém. Levante sua mão. Muito obrigado mais uma vez, Pai, por este culto. Deus abençoe agora o retorno dos nossos lares, para que tenhamos uma noite de descanso, tenhamos um final de semana abençoado na Tua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam na vida de cada um de vocês. Amém e amém. Deus os abençoe. Cumprimente seu irmão aí, a gloriosa paz do Senhor. Deixa eu pegar a Se a gente conseguir, a gente vai fazer de domingo e domingo. Você trabalha perto